7 horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Sete horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e A graça e a paz, meus irmãos e irmãs, um bom dia, dia de véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 2025. Estamos chegando aí no Café com Cristo para esse tempo diário de semear a esperança, a fé no dia a dia da igreja, né? 365 dias por ano, né, irmãos? Estamos chegando na reta final do ano, o Café com Cristo sempre aí. Seja a véspera de Natal, véspera de Ano Novo, feriados, estamos sempre aí. Nem sempre ao vivo, como é o caso de hoje, né? Que aí, por uma questão da logística aí da equipe e de todo mundo que tem que se movimentar, né? A gente está hoje sem a interação aí com vocês no chat, mas queremos desejar um ótimo dia, né? De celebração, dessa data especial. Tem gente que se reúne mais cedo, né? Tem gente que vai até meia-noite, tem gente que vai reunir só amanhã, realmente, né? No dia de Natal, mas de um jeito ou de outro. Desejamos a todos vocês, né? Com todo carinho, um Feliz Natal e um tempo precioso junto aos familiares, às pessoas que você ama, né? Celebrando a Deus e vivendo o amor ao próximo, um tempo fraterno, né, de comunhão, de bondade, que é algo tão precioso. Então, queremos iniciar com uma palavra de oração, esse tempo de café com Cristo. Senhor Deus, nós te rendemos graças por estarmos aqui, celebrando esse momento especial do ano, a véspera de Natal, momento que muitas das famílias se encontram para celebrar,
para ter esse momento tão precioso de se lembrar dessa mensagem poderosa do nascimento de Jesus. Então, abençoe, Pai, cada um de nós, que nós possamos sentir a Tua presença hoje, nesse dia, a presença do Jesus, que é o sentido do Natal no nosso coração, e também que possamos ter tempos preciosos com as pessoas que nós amamos, com os nossos familiares, que seja um tempo agradável, um tempo de paz, um tempo de partilha, em nome do Senhor Jesus. Fica conosco nesse tempo também, que possamos escutar a Tua doce palavra, orar e buscar a Tua presença desde já, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus, amém. Amém, queridos, vamos ter um tempo de louvor, daqui a pouco a gente volta com a nossa devocional de hoje. Do mover de Deus neste lugar, nada e ninguém vai resistir. Tua glória enche esse lugar, todo o poder está em Tuas mãos. Declaramos, haja paz em nossas casas, haja paz em nossas ruas, haja paz em nossos bairros, haja paz, haja paz, haja paz em nossas casas, haja paz em nossas ruas, haja paz em nossos bairros, haja paz, haja Levanto minha voz e ergo minhas mãos, declarando o poder de Deus nesse lugar. Nada e ninguém vai resistir. Tua glória enche esse lugar. O poder está em Tuas mãos. Declaramos, declare! Haja paz em nossas casas, haja paz em nossas ruas, haja paz em nossos bairros, haja paz, haja paz, haja paz em nossas casas, haja paz em nossas ruas, haja paz em nossos bairros, haja paz, haja paz, haja paz. Declare, igreja, haja paz. Haja paz em nossas casas, haja paz em nossas ruas, haja paz em nossos bairros, haja paz, declare, haja paz em nossas casas, haja paz em nossas ruas, haja paz em nossos bairros, haja paz, declare, haja paz em nossas casas, haja paz em nossas ruas, haja paz em nossos bairros.
Glória a Deus, queridos. Haja paz foi uma mensagem proclamada aí bastante ao longo do ano. E foi uma mensagem proclamada dos céus, né? Na noite de Natal, os anjos clamando paz na terra, né? Que bênção. A gente se somar a esse coro celestial. Irmãos, então o Natal é celebrado, né? De diferentes formas, né? Diferentes momentos. E lá no nosso ponto missionário, no projeto, a gente teve a celebração do Natal com um culto, né? Com a apresentação das crianças, dos adolescentes, e a gente chama as famílias para participar. É um momento bem legal de juntar toda a comunidade ali, né? De familiares envolvidos das pessoas que a gente acompanha, né? E eu queria compartilhar com vocês uns cortezinhos da apresentação da galerinha, para vocês verem essa celebração de Natal também. O nosso Boa nova de amor, sendo Deus se esvaziou, Ele se fez filho do homem, pra me fazer filho de Deus. É Natal, com Jesus no coração, vamos juntos celebrar com amor e gratidão. É Natal, o céu se encheu de luz. Hoje o mundo inteiro canta glória ao nosso Jesus. Não é pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Então, nós tivemos esse tempo de celebração com o culto, com as apresentações das crianças. Na sexta-feira passada também nós levamos um grupo de crianças e adolescentes para se apresentar num asilo, né, num lar de idosos, que também foi um momento bem legal. Ver se no domingo eu trago um material mais preparado para compartilhar com os irmãos. E também ontem, terça-feira, dia 23, nós tivemos o passeio lá na Amas. Seria na semana passada, mas teve aquela chuvarada, teve uns imprevistos lá com a piscina. O lago lá em volta da piscina transbordou, encheu a piscina de lama, foi uma confusão, que aí teve que limpar. A gente acabou fazendo o passeio na terça e também posso compartilhar uns registros no domingo. Então, a gente celebrar, né, ter esse tempo de encontro, passeio, é muito bom, as crianças gostam, mas a gente estimular também as crianças, adolescentes a louvar o Senhor, né, se apresentar na igreja e também estimular a respeito dessa mensagem, né, de bondade, de solidariedade, a gente estar lá no lar de idosos, tentando levar a alegria, né, e essa esperança. Foi um tempo muito precioso. Então, se você pode abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 11. Eu gosto muito de tentar trabalhar os estudos assim por temáticas, né? Quando eu sinto, às vezes, uma direção, eu acho muito importante tentar desdobrar ela ali, né? E a gente mergulhar um pouco mais, né? Então, nos nossos últimos encontros aqui, eu falei nessa perspectiva da Boa Nova de Natal, né? O anjo que apareceu lá para os pastores e disse: eis que trago para você uma boa nova, vai ser de alegria para todo o povo, que na cidade de Davi nasceu o Salvador. Então, a boa nova é marca da igreja, porque evangelho é boa nova. Igreja evangélica, então, a igreja das boas novas. O povo evangélico é o povo da boa nova. E a principal boa nova, o momento que a Bíblia destacou mais essa expressão foi no anúncio do nascimento do Salvador. Mas olhamos também no último domingo como que essas notícias, né, boas notícias, não é só o nascimento de Jesus, mas tudo que ele fez, tudo que ele falou, todo o seu legado, né? Aconteciam as coisas, notícias se espalhavam por toda a terra.
Então, o Natal é apenas o ponto de partida, né, de uma grande obra de Jesus, de um ponto de partida de muitas outras boas notícias. Mas queria compartilhar com os irmãos também um outro momento que essa expressão aparece, que é através do anjo Gabriel, se revelando para Isabel, a mãe de João Batista, e todo esse contexto aí do capítulo 1, que tem o anúncio da chegada de Jesus também. Então vamos ler a partir do versículo 11, que diz o seguinte: Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem dará o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito do poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu sou velho, minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Amém. Vamos ler a segunda parte desse texto, a partir do versículo 26. Diz o seguinte: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegre-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos queridos, então o anjo que apareceu lá para os pastores, que falou que eu trago a boa nova, ele não se apresentou pelo nome, né? A gente não sabe se é o mesmo. Mas aqui, nas duas histórias, ele se apresenta pelo nome, que é o nome de Gabriel. Gabriel tem o significado de a força de Deus, ou Deus é forte, ou fortaleza de Deus, algo que relaciona Deus e força. Mas é alguém, então, que se apresenta como alguém que assiste, que é assistente, que é alguém que auxilia diante de Deus, né? E que foi enviado para trazer boas novas. Versículo 19. Eu sou Gabriel, assisto diante de Deus, fui enviado para falar-te e trazer-te boas novas. Então, nessas duas histórias, ele traz muitas boas notícias, e ele acabou ficando conhecido por muitas pessoas como o anjo das boas novas, né? Apesar de seu significado também apontar para a força de Deus. Então, meus irmãos, eu queria destacar algumas coisas que esse anjo, então, Gabriel, apresenta de boas novas para
essas mães, né? Essas mães que então vão fazer parte desse momento tão especial que é a chegada de Jesus. A primeira coisa que eu queria destacar com os irmãos são as boas novas de acolhida. Boas novas que expressam o amor de Deus, o relacionamento de Deus com o ser humano. Nas duas histórias, o anjo Gabriel chega falando algo muito encorajador. No versículo 13, ele fala com Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Que coisa preciosa, né, queridos? E também na história lá com Maria, ele fala o seguinte: salve agraciada, o Senhor é contigo. Meus irmãos, a gente receber revelações espirituais, né, dizendo que as nossas orações estão sendo ouvidas e que o Senhor é conosco, isso é muito poderoso, né? Isso são notícias de muita esperança. E esse anjo Gabriel, ele também apareceu no livro de Daniel. Não sei se os irmãos lembram, né? Então, ele tem 4 aparições na Bíblia. No livro de Lucas, ele aparece 2 vezes, né, em 2 momentos diferentes. E ele também aparece para Daniel 2 vezes, no capítulo 8 e no capítulo 9. E uma das vezes que ele aparece para Daniel, ele aparece também como uma resposta de oração. E ele fala com Daniel dessa forma mesmo: olha, você estava orando aqui e Deus pediu para eu vir aqui para te explicar, para te ajudar, para te dar revelações. Então, que coisa preciosa, né, irmãos? Que notícia abençoada a gente saber que existe um Deus todo-poderoso que ouve orações e que move o seu exército para responder orações, para trazer direção para o seu povo. Um Deus que se alegra em dizer para pessoas, né, que o Senhor é contigo, que por mais que a gente possa se sentir muitas vezes desamparado, né, como é bom a gente se lembrar dessa doce esperança, que a presença de Deus, ela é real, né, ela é uma promessa bíblica, a presença do Espírito Santo dentro de nós, e a presença desse mesmo Jesus que disse que eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, esse anjo Gabriel já se apresenta tanto para para Zacarias, né, quanto para Maria, com boas novas de acolhida, a oração que é escutada, o Deus que é conosco. E para as duas pessoas, né, para Zacarias e para Maria, uma segunda boa nova que ele apresenta é a boa nova de filhos que representavam milagres. Queridos, é impressionante o tanto de mulheres estéreis que tem na Bíblia, né? E sempre que a mulher é estéril, é um símbolo, né, de que esse filho vem para arrebentar, né? A começar pelos 3 patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo teve que lutar com esse tema, né, da esterilidade, do filho vir e cumprir aquele propósito. E assim foi com Zacarias, com Isabel. O texto diz no versículo 7 que Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada, muito parecido então lá desde com a história de Abraão e Sara, né? Então o anúncio da chegada do filho era um anúncio milagroso, assim como o anúncio para Maria. Maria não era estéril, mas Maria era virgem. E a partir do versículo 34, ele vai recapitular essa história aqui, né? Maria disse ao anjo: como vai ser possível isso se eu não tive relação com homem nenhum? Eu sou virgem, isso é impossível. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo há de nascer será chamado Filho de Deus. E ele recapitula a outra história, no versículo 36. E Isabel, sua parenta, também está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo esse já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. E aí ele conclui, o anjo Gabriel conclui dizendo: porque para Deus
não há nada impossível, ou porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém, irmãos? A boa nova que o anjo Gabriel deu para Zacarias e para Maria são boas novas de filhos, né? E filhos que representavam milagres, filhos que representavam que existe um Deus que faz o impossível e que muitas vezes existem obstáculos, mas eles acontecem para que grandes coisas possam acontecer também. E essa é a terceira boa notícia, então, é a consequência disso, desses filhos que representavam o impossível. A boa nova é de filhos que fazem parte do plano de redenção de Deus. Esses dois filhos foram determinantes, né, no plano redentor de Jesus. Primeira boa nova, então, a boa nova para Zacarias, está lá no versículo 16, né? Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos. E aí vem um termo-chave aqui, né? E habilitar para o Senhor um povo preparado. João Batista, então, foi alguém que veio para cumprir uma missão de preparar o povo do Senhor para a chegada de Jesus. Tem aquela profecia, né? Desde lá dos profetas, aquele que viria para preparar, aplanar o caminho do Senhor no deserto, prepare o caminho reto, a glória do Senhor será revelada, e aquele que vem adiante para abrir caminhos e para não pregar algo para si mesmo, mas João Batista mesmo disse, convém que eu diminua, que ele cresça, tem alguém que vem aí muito maior do que eu não sou digno nem de desatar a correia dos sapatos. Qual que era a mensagem de João Batista? Arrependam-se e creiam. Mensagem de batismo, de arrependimento, de humildade, preparando o povo para a chegada do ungido de Deus, do Filho de Deus, do Salvador. Isso é parte do plano de redenção de Deus. Isso é uma missão muito poderosa. Anunciar que Jesus está próximo e preparar o coração com a mensagem de arrependimento, de batismo. E a mensagem do anjo Gabriel para Maria também é uma boa nova de um filho que evidentemente faz parte do plano de redenção de Deus. O que está escrito no versículo 31? Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. Não sei se você sabe, né, queridos, mas Jesus significa Salvador. Jesus Cristo é o Salvador ungido. O nome de Jesus expressa a sua missão dentro do plano de redenção do Pai. Jesus é o Salvador, querido, Salvador ungido. Ele veio para salvar, ele veio para tampar aquele buraco que trouxe separação entre Deus e o homem lá na criação. E desde lá do Éden, houve a promessa de alguém que viria para pisar na cabeça da serpente, para trazer reconexão entre o Pai e a criação. E esse é o Salvador. Toda a lei apontava para o Salvador, todas as profecias apontavam para um Salvador. A lei não podia justificar por ela mesma, mas apontava que é preciso de alguém maior. Então, só em Cristo se cumpre o processo de redenção de Deus, porque Ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, não tem perdão sem esse sangue precioso, sem mácula, que foi derramado de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Então, a boa nova do anjo Gabriel, terceira, né? São boas novas de filhos que fazem parte do plano de redenção de Deus. João Batista foi determinante, preparar o coração do povo, preparar a mensagem de arrependimento,
abrir um caminho de batismo, de pregação, de humildade, pregação no deserto, pregação para todo mundo. E Jesus, aquele que é o clímax do plano de redenção de Deus, né? O Salvador, o Filho de Deus. Mas é a quarta e última boa notícia, né, queridos, que eu queria compartilhar com os irmãos, que foi dada pelo anjo Gabriel, o anjo das boas novas, é que existem boas novas que o Natal nos aponta para uma realidade muito maior. Boas novas que o Natal nos aponta para uma esperança no porvir, no futuro. Porque qual é a continuação da fala de Gabriel aqui nesse versículo 32? Ele fala que dará um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus, esse será grande, será o Filho de Deus. E aí vem: o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, uma boa nova do Natal, né, meus queridos? É que esse Jesus, que veio como um bebezinho, ele veio com uma promessa de ser o rei e de um reinado que jamais terá fim. Irmãos, essa é uma interpretação muito importante, né? Então essa promessa está errada, porque Jesus não foi rei, quanto mais um rei que não terá fim, né? Mas Jesus, ele vem a anunciar que o reino de Deus está próximo. Isso é muito importante, né? Jesus não foi o rei no palácio, não foi o rei de coroa, não foi um rei político nessa terra, mas a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que ele disse no seu ministério, quando ele foi batizado, foi: arrependam-se e creiam, porque o reino de Deus está próximo, que é exatamente a mensagem de João Batista, o cara que veio preparar o caminho para ele. Então ele veio anunciar não o reino físico, mas o reino espiritual, e ele vai ensinar a gente a orar: que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade na terra como no céu. Esse é o reino que não terá fim, que é de eternidade e eternidade. Esse reino que ele expulsou pessoas que estavam libertas de espíritos malignos, e as pessoas querendo saber como é que ele libertou e tal. E ele disse: olha, se eu estou libertando aqui, quer dizer que o reino de Deus chegou sobre nós. Porque a vontade que existe no céu, no reino do céu, é de libertação, é de liberdade. Então, se essa realidade está se movendo aqui na terra, é um sinal que o reino de Deus está entre nós. E ele é o rei que está sentado à destra do trono de Deus. Essa profecia, né, queridos, essa promessa do anjo Gabriel testifica o que foi dito lá em 2 Samuel, capítulo 7, se não me engano. A profecia que foi feita para Davi. Do seu trono vai vir alguém que vai reinar para sempre, um trono para sempre. Mas então, isso não se cumpriu de forma física, mas Jesus vem da descendência de Davi para ser um rei que vai reinar para sempre. Existem promessas, né, queridos, do dia da volta do Senhor Jesus, que ele virá e estará estampado, né, no seu corpo, na sua coxa, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, meus irmãos, essa promessa tem a ver também com a outra aparição do anjo Gabriel, lá em Daniel, né? Lá no capítulo 9 de Daniel, ele aparece também para explicar de acontecimentos futuros. A interpretação lá do texto de Daniel 9 é mais complexa, né? A gente não vai investir tempo nisso aqui hoje. Mas também fala de acontecimentos futuros. O livro de Daniel é talvez o único registro do Antigo Testamento que menciona a vida eterna, né? É uma revelação muito poderosa que vem no capítulo 12 de Daniel, não necessariamente através de Gabriel, mas todo o livro de Daniel é muito uma linguagem apocalíptica, né? Então, meus irmãos, olha que coisa preciosa, né? A mensagem do Natal é a boa nova
do bebezinho, da humildade, dos anjos dos anjos que glorificam o Senhor no céu, a luz que guia, né? Os pastores que trazem os presentes, toda essa história maravilhosa, uma história de anúncio da chegada do Salvador, e tudo isso são boas novas, é a boa nova do nascimento do Salvador. Mas como a gente falou na semana passada, no domingo, né? Quer dizer, não se limita a isso, não se limita ao nascimento de Jesus, mas tudo que esse Jesus, que é o sentido do Natal, construiu. Então, o Natal não é só falar que o bebezinho nasceu, mas é falar tudo que esse bebê representou, não é? Tudo que ele fez, tudo que ele ensinou, todo o legado que ele deixou de curas, de palavras, de ações, tudo isso são boas novas de um novo tempo, de um novo capítulo da história da humanidade. E por fim, né, queridos, não só falar da boa nova do bebezinho, nem só da boa nova do tempo que ele esteve aqui, mas das boas novas do futuro, as boas novas da esperança, porque esse Jesus que veio aqui, que é o símbolo do Natal, ele é o Rei, cujo reinado não terá fim. E um dia ele vai voltar, né? E aí sim, será o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para todo o sempre, na sua plenitude. Amém, queridos? Então, no texto de Filipenses, né, muito conhecido, diz que ele é Deus. Ele era Deus, sempre foi Deus, se esvaziou da sua glória, não julgou ser igual a Deus, algo que ele tinha que se apegar. Foi obediente até a morte de cruz, mas Deus os exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o Jesus, bebezinho, o Jesus que fez tudo o que fez, que ressuscitou mortos, que foi morto, crucificado, venceu a morte, mas que hoje tem um nome exaltado acima de todos, que é o Rei, que está sentado à destra de Deus e que reinará para sempre. Então, o Natal também tem uma mensagem escatológica muito poderosa, né, queridos? A obra redentora de Deus tem um trilho, tem capítulos, né? E a vinda de Jesus é um capítulo tão importante, mas que nos aponta para coisas do passado, do presente, mas também do futuro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é o momento que a gente vai desfrutar desse Rei cujo trono, cujo reinado jamais terá fim. Amém, queridos? Então, essa é um pouco da história do Gabriel. Gabriel apareceu, então, 4 vezes. 4 vezes de forma determinante aí, né? Anunciando um monte de coisas novas, boas novas. Boas novas do cara que ia vir preparar o caminho para o Senhor, habilitar um povo preparado, mas também anunciar o nascimento do Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, e também dizer que esse Jesus seria rei, o seu reino jamais teria fim, coisas do futuro, que também ele revelou a Daniel, lá nas outras vezes que ele apareceu na Bíblia. Então esse é o anjo, né? O anjo que o Senhor enviou para revelar que ele ouve orações, né? Para revelar que ele está conosco. Então, é um Deus, né, queridos, que a gente serve, que move o céu e a terra, move todo o seu exército celestial, para mostrar que está conosco, para nos dar direções e para colocar a humanidade num trilho, né, dentro do plano de redenção que ele tem para todos nós. Então, a mensagem do Natal é preciosa, né, queridos? É uma mensagem de boas novas, que a gente possa se encher dessas boas novas do Evangelho, que significa boas novas, e pregar o Evangelho, compartilhar tantas coisas que a Palavra de Deus traz para nos direcionar, nos ensinar, nos inspirar. Então vamos louvar o Senhor mais uma vez, daqui a pouco nós retornamos para orarmos juntos. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior.
Levante suas mãos e diga: grande é o Senhor. Porque Ele é, pelas maravilhas que tem feito. Porque grande é sua maravilhas fazes tu. Não há outro igual. Não há outro igual a ti. Porque grandes maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Glória a Deus, meus queridos. Grande é o Senhor, não há outro igual ao nosso Deus. Que bela canção aí, né? E as vozes maravilhosas aí, o Ministério de Louvor, abençoado da nossa igreja. Bastante aniversariante na véspera de Natal, hein, minha gente? Tem uma galera aqui, ó. Margarete Aparecida Melo, Aníbal Zacarão Neto, Eduardo Jason Assis de Oliveira, Nilzeia ou Nilceia? Acho que é Nilceia. Giroto Teixeira, Marisa Gonçalves de Souza, Aline Zula de Oliveira, Almeida, Josilene Cristina de Oliveira, Antônio Bellini Júnior, Maria das Graças da Silva Adão e Flávia Maria Costa de Oliveira.
Estes são os aniversariantes de hoje, véspera de Natal. Meus parabéns, queridos irmãos aniversariantes. Então hoje nós não estamos ao vivo, né, queridos? Não tem como eu ler aqui o chat para orar especificamente pela oração dos irmãos, mas você pode deixar aí se você quiser, depois a gente dá uma olhada, para a gente estar sempre orando uns pelos outros. Mas queremos orar pelos aniversariantes e também orar abençoando a vida de cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão e que a gente possa ter aí uma noite de Natal abençoada e é o que nós desejamos, né, para todos vocês, né? Muito amor, muita paz, um tempo em família, um tempo de bondade, um tempo de solidariedade, que tudo que o Natal representa, todas as boas novas de Natal possam ser realidade, né, na nossa vida, na nossa família, também como na nossa igreja, na nossa nação, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelos nossos queridos irmãos e irmãs que completam mais um ano de vida, foram escolhidos para nascer na véspera de Natal e que o Senhor os abençoe ricamente nesse dia tão especial. E nós queremos abençoar, Pai, todo o povo de Deus nessa terra, todos os irmãos e irmãs que caminham, muitos caminham diariamente aqui no Café com Cristo, que essa realmente faz parte da agenda de muitas pessoas. E é bom a gente estar aqui todos os dias, Pai, orando, louvando, pregando a palavra do Senhor e que essa palavra possa encher o nosso coração a cada dia, em especial nessa data tão importante para a caminhada de fé da igreja, que é o momento que dividiu a história, que mudou o mundo, que nasceu o Salvador, que nasceu o escolhido, nasceu o Filho de Deus, e que o nosso coração possa ser cheio dessas boas novas, ser cheio dessa mensagem de paz, dessa mensagem de esperança. Então nós clamamos ao Senhor, Pai, para que nós possamos louvar ao Senhor de todo o coração nessa data, trazer à memória essa mensagem tão preciosa e também que possamos desfrutar, Pai, de um dia de família, um dia de amor, um dia de respeito, um dia de bondade. Nós queremos celebrar e viver, Pai, essa linda mensagem do nascimento do nosso Salvador, que é símbolo de tantas boas notícias, de tanta mensagem de humildade, de respeito, de poder, de milagres e também uma mensagem de esperança no porvir. Jesus é o Rei de toda a terra e que o seu reinado jamais terá fim. Que o nosso coração possa estar preparado também para essa doce expectativa da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que a igreja do Senhor possa estar preparada e que nós possamos viver uma vida eterna debaixo do nosso Rei Jesus. Então nós entregamos esse tempo ao Senhor com ações de graças, louvando grandemente ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Bênção, né, meus queridos? Então, um Feliz Natal para você, para toda a sua família, tudo de bom para todos vocês. Desejamos toda a luz, toda a bênção que essa data representa para você e para toda a sua casa. No domingo nós estamos de volta aí, se Deus quiser. Lembrando, então, que na quinta-feira, dia 25, não tem culto de Natal, não tem programação, mesmo sendo quinta-feira, culto de Natal não vai acontecer, então, na quinta-feira. Mas, no dia 31, tem o culto da virada, normalmente. Beleza, pessoal? Um grande abraço. Domingo nós estamos aí de volta, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus. Um abraço. 7h da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida